Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a vida de cada um de vocês que assistem esse vídeo. E eu estou aqui para compartilhar mais uma passagem da Palavra de Deus. E hoje eu quero apresentar para vocês duas maneiras de se reagir diante de um confronto com nossos erros. Quando a Palavra do Senhor vem para nos confrontar, há duas atitudes que nós podemos tomar, uma certa e uma errada. Claro, existem mais de uma maneira de se reagir das duas formas, mas eu quero apresentar duas maneiras de reagir e creio que você vai ser muito edificado por essa palavra. Amém? Fique comigo até o final desse vídeo, porque o canal Cristo Pão Celeste está no ar. E a passagem de hoje se encontra em 1 Samuel, capítulo 13, a partir do versículo 8. E diz assim: E esperou 7 dias, até ao tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: Trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: Que fizeste? Disse Saul: Porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás, eu disse: Agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal. E ainda a face do Senhor não orei, e forcei-me e ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: Agiste neciamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Amém? Glória a Deus. Olha só, meus irmãos, aqui Samuel, ele chegou até Saul depois de um momento em que Saul havia acabado de cometer um pecado contra Deus, havia desobedecido a uma ordem de Deus, um mandamento de que somente os sacerdotes poderiam oferecer a ele holocausto. Amém? Mas Saul se viu aqui num momento de aperto, porque os filisteus já haviam se ajuntado ali para poder guerrear contra ele. E era uma grande multidão. Os filisteus tinham muito mais homens para guerrear contra Israel do que Israel tinha. Era uma multidão imensa. E o povo ali que estava com Saul temeu aquele exército dos filisteus e começou a abandonar o exército de Israel. Amém? E Saul, então, ali, vendo que os filisteus já estavam aproximando, ele ofereceu o holocausto ao Senhor. E esse foi um grande erro que ele cometeu. E ele foi confrontado por Samuel por esse erro. Mas a atitude que ele teve diante desse confronto é que foi errado. Amém? E são atitudes que nós devemos, muitas vezes, observar se nós não estamos cometendo quando somos confrontados por alguma falha, algum erro que cometemos. Que primeiramente ele quis, lançar a culpa sobre o povo, sobre os seus soldados que o estavam abandonando, que o estavam deixando para enfrentar aquele grande exército que se havia levantado contra eles. Ele lançou a culpa em outro. Amém? Ele não assumiu o seu erro. E qual foi o erro que Saul estava cometendo ali? Ele temeu os filisteus. Ele, o líder de Israel, quando Deus levantou Saul para ser rei,
Deus ungiu a ele, Deus estava com ele ali. E havia promessa de que em todas as batalhas ele estaria com Saul. Então Deus certamente iria dar vitória a ele sobre aquele exército que havia se levantado. Mas por temer, ele acabou cometendo o erro de quebrar um mandamento de Deus. Mas ele não reconheceu o seu erro. Amém? Ele quis lançar, né, sobre o povo a culpa de ter desobedecido a Deus. E em outro momento também nós vamos ver Saul ainda cometendo esse mesmo erro. Quando lá no capítulo 15, Deus manda que ele, né, guerreie contra os amalequitas, né, vá à cidade de Amaleque e matasse todas as pessoas, desde o mais novo até o mais velho, todos os gados, todas as criações ali, e não poupasse nada em ninguém. E ele poupou o melhor do gado, poupou o rei de Amaleque, e ali, mais uma vez, ele desobedeceu ao Senhor. E isso ele disse que era porque o povo queria oferecer aquele despojo, aquele melhor do gado para o Senhor. E Deus mandou, através de Samuel, mais uma vez falar com ele que ele não se agradava de sacrifícios mais do que da obediência a ele. Amém? Então, nós devemos ter em mente isso, que diante de um confronto que nós tivermos da palavra de Deus sobre os nossos pecados, nós não devemos tentar culpar ninguém. Amém? Ah, foi por causa de fulano, foi por causa de cicrano, foi por causa disso. A palavra de Deus diz em Romanos 14, 12, que cada um dará conta de si a Deus. Então não adianta nós tentarmos transferir para outro a responsabilidade do nosso erro, do nosso pecado. E o temor, muitas vezes, o temor do mal, o temor do que pode acontecer, muitas vezes nos leva a fazer aquilo que não devemos fazer e que acaba ferindo mandamentos, ferindo a palavra de Deus e com isso desagradando terrivelmente ao Senhor. Mas se isso acontecer, nós devemos assumir o nosso erro, amém? E é a partir daí então que nós vemos a outra maneira de reagir, que é a maneira correta. Então vamos lá, no Salmo 51, o rei Davi, né? Como sempre, Davi nos dando grandes lições de como servir a este Deus maravilhoso que temos e andar no temor dele. E a ele sim nós devemos temer. Davi diz no Salmo 51, a partir do versículo 1, que ele diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal a teus olhos, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Amém, irmãos? Então, Davi, quando ele foi confrontado pelo pecado que ele havia cometido, ele reconheceu o seu pecado e ele chegou diante de Deus e confessou, rasgou o seu coração, né? Mostrou diante de Deus um coração arrependido, um coração quebrantado. Ele não tentou encobrir, não tentou lançar sobre o outro a sua culpa, ele não tentou negar o seu erro, mas pelo contrário, ele assumiu
que ele havia pecado, que ele era o culpado, amém? E que necessitava do perdão do Senhor, que queria ser purificado, queria ser transformado. E essa é a atitude que nós devemos ter, amém? Quando confrontados pelos nossos pecados, quando confrontados por algum erro que cometemos, não tentar omitir, não tentar negar, não tentar lançar sobre o outro, mas sim se lançar diante da presença de Deus, rasgar o coração. Se não houver sido um arrependimento, buscar verdadeiramente ter esse arrependimento, para que assim o coração seja purificado e o Senhor possa então ali derramar da unção dele sobre nós. Amém? Saul, quando ele teve esse confronto por Samuel, ele ainda temeu perder o reino. Mas Davi, o que ele temeu foi outra coisa. O que diz aqui no versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. Então nós não devemos temer aquilo que é aparente, aquilo que é material, aquilo que é perecível. Amém? Nós devemos temer perder a presença do Senhor, perder a nossa salvação. Então, se somos confrontados pela palavra do Senhor, através de uma pregação, através até mesmo de um louvor, isso não é para nos destruir, não. É para nos levar de volta à presença do Senhor. E nós devemos, sim, ter temor, ter medo mesmo de perder a nossa salvação. Porque esse é o maior bem que nós temos e que nós podemos desejar. Amém? Porque tudo mais passará. Mas a presença do Senhor, ela é eterna. Ela é o que nós almejamos. Ou pelo menos é o que nós devemos almejar. Porque é nessa presença que nós estaremos eternamente se andarmos segundo a vontade do Senhor aqui nessa terra. Amém? Fico com essa palavra no seu coração e eu oro por você nesta hora em nome de Jesus. Senhor meu Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai amado, santo e glorioso Deus, eu oro por todos que assistem este vídeo nesta hora, pedindo que o Senhor esteja derramando a tua bênção, a tua unção, o teu poder sobre cada uma dessas vidas. Pai, que nós possamos, ó Deus amado, como servos do Senhor, ó Deus, reconhecer os nossos erros e quando formos confrontados, ó Deus, por esses erros, Pai querido, que nós não venhamos transferir, Pai, a culpa, ó Deus querido, ou a falta para outra pessoa, mas que nós venhamos assumir, ó Pai amado, a nossa culpa, a nossa responsabilidade diante dos fatos e nos arrepender verdadeiramente, buscando o teu perdão e a cura, ó Deus, que somente o Senhor pode conceder, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Deus continue te abençoando, em nome de Jesus Cristo.